fazer uma oração, agradecer nesse momento a espiritualidade que nos permitiu estarmos aqui reunidos, rogando as benfeitores desta casa, que nos ampare, nos proteja do Evangelho de hoje, para que possamos estar receptivos aos ensinamentos trazidos pela espiritualidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos para a tolerância. Certo? A nossa tolerância está igualzinho naquela do programa humorístico, 0, ou ela já está um pouco melhor, né? Vamos lá. Então, no livro A Religião dos Espíritos, Emmanuel traz uma mensagem que diz assim: examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Então, já começa essa frase aí para a gente fazer uma reflexão, né? Quem não tem aflições? Quem não tem dificuldades? Quem não tem problemas? Mas o que ele coloca aí é que essas aflições, elas têm a característica que é delas. O problema existe, tem uma situação para ser resolvida, uma aflição que está ali, ela tem o seu quadradinho ali. Mas o que a gente faz? A gente amplia o quadradinho, né? Então, o que ele coloca é assim, que essa aflição a gente não transforme em uma tempestade. Ela é uma chuvinha, ou uma chuva um pouquinho mais torrencial, às vezes dependendo da aflição, né? Mais pesada. Mas a gente já coloca assim uma tempestade, uma tsunami acontecendo. Então é isso que ele diz, tá? Examina a tua aflição, para que ela não se converta nessa inquietude e que vira a uma coisa que é desse tamanho, a gente faz uma tempestade imensa. Então, essa aflição íntima que a gente tem é que ele chama de inquietude. Outro ponto da tolerância: não enxergar que as pessoas têm um jeito de ver a vida e você tem um outro. Cada um tem a sua forma de enxergar a vida. E a minha forma de pensar é diferente da forma de pensar do outro. E muitas vezes a gente quer encaixar todo mundo do mesmo jeito que a gente pensa. E isso não dá certo. Tá? Outro ponto que ele coloca: fruto dos nossos comportamentos que precisam ser educados. Então, a intolerância que a gente tem, vamos falar um pouquinho da intolerância, né? A intolerância é uma reação, muitas vezes, nossa, por falta de educação moral nossa. A gente não consegue trabalhar essas situações adversas na nossa vida e a gente se comporta, muitas vezes agredindo, muitas vezes ofendendo, muitas vezes respondendo, muitas vezes dizendo assim, tá bom, a pessoa vai ver, né? Não sabe quem eu sou. Eu vou mostrar quem eu sou. Né? Como se esse tipo de reação, ele fosse assim uma vitrine, né? Você se sente assim o top do mundo. Não é. Tá? Isso eu estava até vendo algumas frases aí e falava exatamente sobre isso, né? Da gente não fazer essa ampliação do que não é. Então, precisamos o quê? Nos educar. E como que eu me educo? No dia a dia. Onde? Convivendo. Convivendo com as pessoas, com as situações, com os ambientes. É assim que eu vou aprendendo os valores necessários, ok? Então, como
anda a sua tolerância em casa? Escutei um suspiro aí. Escutei, tá? Com um silêncio assim, alguém suspirou, né? Falou assim, parece que tá zero, né? Disse assim. Como anda a sua tolerância com aqueles que vivem, você está falando, e a pessoa está lá centrada nas redes sociais. Aí você pergunta, eu te falei sobre isso, e a pessoa diz assim, não ouvi nada. Falou? Não, você não falou. Você pensa que falou. Né? Então a gente diz assim, você pensa que ouviu. Né? É ao contrário, né? Como é que anda a nossa tolerância com a arrumação da casa, com o dia a dia, cuidar dos filhos, fazer isso, fazer aquilo, né? Como é que nós estamos administrando isso em nós? Como é que nós estamos administrando o nosso convívio com os animais, com os idosos? Como é que está a nossa tolerância? Minha paciência não dá, não aguento mais, né? Não consigo mais essa situação, preciso dar um jeito, está difícil. Como é que nós administramos essas coisas, né? Como anda a sua tolerância fora de casa? No trânsito. O trânsito, você pode levantar de manhã, tomar seu café, fazer sua oração, fica todo bonitinho, você sai para a rua, chega atrasado no serviço por conta do trânsito. Quantas vezes eu saía de Santos para ir para Cubatão, para trabalhar lá, chegava lá atrasada. Mas não porque eu me atrasei, porque o trânsito me atrasou. Mas quando eu chegava lá, ninguém queria saber. Dizia assim, por que você não levantou mais cedo? E parece que quando eu levantava mais cedo ainda, aí eu chegava atrasada mesmo. O que a gente vai entender, às vezes, com a interpretação do outro? E a gente acabou o dia, né? Que você já ficava irritado, você já ficava bravo, porque você não achou que a culpa era sua, né? É assim mesmo que acontece. Como anda a sua tolerância nas filas? Porque lá está até dormindo atrás do homem, né? Está demorando tanto, não consegue pagar, demora, tem uma certa dificuldade, não consegue pegar o cartão, está difícil para colocar o cartão, esqueceu a senha, aí lembrou que esqueceu alguma coisa, que vai ter que pedir para pegar e para a fila. Né? Como é que a gente administra isso? É porque a gente é rápido, então você é rápido, todo mundo tem que ser rápido. Você está com pressa, todo mundo tem que sair da frente porque você está com pressa. Você está atrasado, todo mundo tem que sair do caminho, o trânsito tem que se abrir, fazer aquela interpretação do mar, né? Abre o mar, sai todo mundo da frente e todo mundo tem que passar. A gente faz isso. Como está a sua tolerância com os vizinhos? Quem não tem um vizinho assim, né? Que você abraça com todo carinho, né? Todos nós temos aquele vizinho que a gente gosta, né? Mas também tem aqueles que às vezes têm umas divergências. Como é que é a nossa tolerância com os contatos de redes sociais, né? De aparelhagens que tem que resolver, porque não funciona, porque caiu a internet, tem que ligar para saber o que está acontecendo. Como é que anda isso? Esses nossos telefones, né? Hoje a gente não consegue, às vezes, nem mais por telefone, tá pelo WhatsApp, né? Aí, diz com o ramal tal, você vai, passa por ramal tal, aí passa por 3, põe o 4, põe o 5, põe o 7, põe o 10, põe o 9, você não acaba mais. Terminou, você não chegou onde você queria, nem não resolveu nada, né? Mais ou menos assim. Né? Como anda a nossa tolerância nos supermercados? Né, com os preços, com aquilo que a gente tem que comprar, com o dinheiro que está apertadinho, está curto, né, não consegue às vezes comprar aquilo que você gostaria, aí tem que levar a calculadora para somar e trazer só o que serve, né? Como é que a gente está administrando tudo isso? Né? Então a tolerância, ela está borbulhando no nosso dia a dia. Né? Qualquer coisa tira você do sério, ou não. Isso que a gente precisa entender. As situações, elas vão existir.
Às vezes você faz um projeto para aquele seu dia. Vou fazer isso. Você projetou tudo. Você até mentalizou como vai ser o seu dia. De repente você abre a porta da sua casa e a chave quebra na porta. E você não consegue sair da sua casa, você tem que ligar para o chaveiro. Como é que ficou aquele projeto do dia? Não deu. Ou você está com aquele projeto todinho, recebe um telefonema, faleceu não sei quem. Mudou tudo. Aí você já fica bravo, revoltado, ou você entende, bom, o dia é assim, mudou-se, vou me adaptar, vou fazer o que puder fazer hoje, o que não puder, vai para amanhã. Agora, se a gente ficar irritado, a gente não consegue, a gente termina o dia com a sensação de que você não fez nada. Por isso que a gente não pode programar muita coisa. A gente programa o mínimo, sobrou espaço, você encaixa a lista secundária. No final do dia você fala assim, nossa, eu fiz o básico e ainda fui na minha listinha 2. Aí você se sente realizado. A interpretação e a sensação é outra. Ou você coloca uma lista desse tamanho e não consegue fazer nem um terço daquilo que está lá. Vamos lá. Como é ser tolerante com os erros alheios? E que é o X da questão, né? Porque os outros erram. O erro dos outros me incomoda? Infelizmente incomoda. Mas incomoda por quê? Porque tem nós. Que só te incomoda o que você conhece. O que você não conhece não te incomoda. Agora, eu também erro. Como é que os outros sentem os meus erros? Como é que os outros interpretam os meus erros? Porque nós estamos no mundo ainda de provas e expiações. Então, o erro faz parte do processo de aprendizagem. Então, se eu erro, o outro também erra. Então, por que eu sou tão julgador em relação ao outro e tão bonzinho em relação a mim mesmo? Cada pessoa está num nível de evolução espiritual, de interpretação. Então, o que é para você uma forma de comportamento, uma verdade, para o outro não é. Eu gosto sempre de dar o exemplo da faca. Você tem uma faca na sua mão. Você pega aquela faca, vai cortar seu pãozinho, vai cortar um bolinho, vai fazer seu alimento. Você está usando aquela faca conforme você tem o seu entendimento. Mas tem alguém que pega uma faca e mata o outro. Se você olhar, você vai dizer assim, nossa, mas tirou a vida de alguém. Isso não está certo, isso está errado. Para o meu entendimento, para o entendimento de quem praticou, não está. Para ele, aquilo é a solução da situação que ele está vivendo. Então, para ele, aquilo está certo. No nível de maturidade espiritual que ele está. Por isso que o Evangelho fala, amai os inimigos. Então, o que é verdade hoje para nós, amanhã já não é. A gente muda. Quantas coisas nós pensávamos de uma forma há 10 anos atrás, hoje a gente pensa diferente. Para refletir. Então, como é que eu lido com os erros alheios? É nos colocarmos no lugar de quem erra e sentirmos as suas dificuldades. Então, é o que diz o Evangelho. Não faças aos outros aquilo que você não quer que te faça. Então, se colocar no lugar de quem erra, vou entender o que está acontecendo lá. Por que o outro está fazendo aquilo? Por que o outro está tendo aquele comportamento? Qual é a necessidade
necessidade que está atrás daquele comportamento. Porque muitas vezes você tem uma imagem na frente, a pessoa relata um problema, conta um problema, fala de alguma coisa. Mas isso é o que ela está contando, é a história que ela está contando. Agora, o que está por detrás dessa história? É uma insegurança, é um medo, é uma carência. O que está atrás daquela reação? Porque muitas vezes a agressividade, ela é um escudo. Você se torna agressivo para você se proteger de invasão alheia. Então você se mantém nesse escudo de proteção. Então enquanto você agride, ninguém entra no seu espaço. A hora que você percebe que atrás dessa situação tem uma outra coisa, que a pessoa não é aquilo, ela precisa daquilo para se proteger de algo que ela tem medo, que ela está insegura. Então, por isso que a gente tem que entender o que está ali atrás. Mas às vezes você pensa assim, mas a gente tem um parente difícil, complicado, tem um gênio que só Jesus, né? Como é que eu vou mudar alguém? A gente não vai mudar. Mas se está dentro do nosso ambiente de convívio, é porque eu tenho algo a passar para o outro e aprender também. Então, alguma coisa eu tenho que aprender com aquela situação. Algum valor, alguma virtude eu não consegui conquistar ainda, por isso que eu estou sendo atraída para aquela situação. Para enxergar um lado meu que muitas vezes está inconsciente, que eu não quero ver, mas ele existe. Outras vezes, a gente está convivendo com pessoas que nós mesmos já causamos aquele tipo de comportamento. E hoje a gente vem para corrigir, vem para reparar. Graças a Deus a gente tem o esquecimento do passado. Se não tivesse, aí que não tinha tolerância mesmo. Então essa é a questão. Então nós estamos aqui para quê? Para nos tolerarmos uns aos outros? Não. Para amarmos. Então, a diversidade produz formas diferentes de se viver. Então, ser tolerante significa ser conivente e aplaudir o crime e a maldade? O que diz para nós o Evangelho? A pessoa tolerante cultiva a disciplina, o respeito, que obedece às leis divinas e promove o bem. Somos testados no mal. O escândalo existe, mas que ai daquele que provoca o escândalo. Então o mal ainda existe. É uma característica do nosso planeta. O mal existe. Agora, que eu não seja um instrumento que causa o mal. Então eu respondo pelo bem que eu faço, eu respondo pelo mal que eu faço, eu respondo pelo bem que eu poderia fazer e não faço, e respondo pelo mal que eu poderia ter evitado e não evitei. Antigamente só conhecia 2, agora já ampliou o universo, agora eu tenho 4. Então a gente responde por isso. Eu não quero me envolver com essa situação, eu não quero saber de nada disso. Mas se a situação apareceu ali e você tem condição de fazer alguma coisa, você tem que fazer. Que a omissão, a gente também responde. Tá? Então, a gente é testado no mal. Para quê? Para ver se eu estou no bem mesmo, se eu quero ficar no bem. Porque a gente oscila. E no período que a gente está vivendo de transição planetária, a gente vai ser testado para ver se a gente vai continuar no bem. Quantos não estão desistindo?
Quantos estão parando achando, isso não leva mais a nada, isso não traz nada? Quantos estão se distanciando de espiritualidade? O processo é esse mesmo. Essas ondas catalisadoras que vão chegando para fazer uma transformação, para buscar, para ver até quanto você está firme nos seus propósitos e no bem. Isso é o que é. Então, a diferença, ela nos enriquece e o respeito nos une. Vocês já pensaram? Pensa vocês. 40 pessoas igual a você. Você aguentaria? Eu falo assim, tem dia que eu digo para mim assim, nem eu estou me aguentando. Agora, você imaginou eu conviver com 40, só 40, tá? Iguaizinhas a mim. Eu vou surtar. Não vai ter como. Por isso que somos diferentes. Porque o que um sabe vai ensinar para o outro. A ideia de um vai ajudar o outro. E a gente vai trocando as coisas. Agora, quando eu sou categórico, tem que ser do meu jeito, tem que ser da forma que eu quero, tem que ser como eu quero. Eu não escuto opiniões diferentes. Eu não abro espaço para que o outro possa falar. Fica difícil. A gente precisa abrir o leque também de entendimento. Né? E observar o que é bom para o todo. Não só o que é bom para você, mas o que é bom para o conjunto. Então lá, ó, intolerância também é aflição do fanático. O que é o fanático? Torcedor daquele tipo. Ou aquele que é um político inveterado. O fanático é um nível alto de intolerância. É uma intolerância excessiva. Por quê? Porque ele acredita que ele está certo. E a gente vê os processos agressivos nos campos de futebol, na política. Porque as pessoas confundem a pessoa com a situação. Fanático é um apego irracional aos próprios pontos de vista. Tá? Então, não consegue perceber que existe o outro além de si mesmo e que pensa diferente de você. No fanatismo, as coisas são mais importantes do que as pessoas. Quantos não têm esse rigor? Estou nem preocupado com as pessoas que estão à volta, estou preocupado com o que eu quero, com o que eu penso, que é isso, é aquela situação. Torço para aquele time tem que ganhar, os outros que não quero nem saber, e briga, e discute, e quebra, isso é um excesso. É um descontrole emocional excessivo. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos. Está vendo para a gente entender aí? A gente achar que as pessoas têm que pensar exatamente como você pensa é igual criança mimada. Tem que atender às suas vontades. Quando é nossa obrigação adaptarmos com dignidade ao mundo dentro da firme disposição de ajudar. Isso foi dito por Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Ou seja, nos adaptarmos com dignidade ao mundo. Então, aquela situação está ali, eu posso mudar? Mudo. Eu não posso mudá-la, eu vou me adaptar a ela. Adaptar não significa anular-se, mas mudança de comportamento e de entendimento para aquela situação. E progredindo sempre, indo para frente. Então, quando ele coloca aqui, ó, quando a gente exige
do outro aquilo que o outro não pode dar, a gente cria conflitos, dificuldades. O Evangelho não fala isso. Então, tolerância não é conivência com o erro. Eu posso dizer para alguém assim, eu não concordo com o que você faz. Para um filho, por exemplo, eu não concordo com essa atitude que você fez. Mas eu não deixo de te amar por isso. Eu não concordo com a atitude. Eu não confundo atitude com pessoa. Atitude é uma coisa, pessoa é pessoa. A sua atitude eu não gostei. Mas nem por isso eu vou deixar de amar. De auxiliá-lo no que for preciso. Tá dando para entender, gente? Ou tá confuso? Não? Então vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 21, tem a mensagem de São Luís, e é profunda essa mensagem, tá? Ele diz assim, se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgar. Só prejudica aquela pessoa. Então não tem necessidade de eu ficar espalhando para todo mundo. Ok? Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Então, aquela situação que aquela pessoa faz, não está prejudicando só ela. Tem mais gente sendo prejudicada. Então, tem que intervir. Diz ali, ó. Atender a preferência do maior número. Então, tem que frear aquele comportamento. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Pois mais vale cair um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, tem que ter equilíbrio nisso. Equilíbrio na atitude. Tem um erro ali, tem uma situação para ser corrigida, para ser resolvida. Vamos ver quais são as vantagens em falar, quais são as desvantagens em falar. Se vai acontecer isso, vai ocasionar isso. Então, vamos ver o que a gente faz. Então, ponderar, equilibrar, apaziguar. E não chega lá, nossa, sabe o que eu vi? Fulano e tal, fez um negócio bem feio. Eu vou falar. Não tem que falar. Vai falar por quê? Você vai falar com o objetivo. O que isso vai mudar aquela situação? Então a gente tem que pensar. Por que eu tenho que falar? Para que eu tenho que falar? Às vezes você vê alguma coisa e não está certo. Aí você pensa assim, fala ou não fala? Aí você começa a pensar em você mesmo. Se eu falar, vai mudar o quê? Se eu falar, pode acarretar algum problema? Como eu posso falar? Se eu achar que eu tenho que falar, como eu posso falar isso? Para acarretar menos problema. Difícil a convivência, né? Mas assim. Então, tolerância. Completo esquecimento do mal com serviço incessante no bem. Qual o sentido verdadeiro da palavra caridade ensinada por Jesus? Benevolência para com todos, caridade, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, ser indulgente com o outro. Não pare a sua vida por conta do outro. Continue o seu progresso espiritual. Ajude, mas continue. Tá? Trabalho renovador, criando o bem e a harmonia, pelos quais aqueles que não nos entendem nos observem pelo exemplo. Você vem aqui à casa espírita. Aí você chega em casa, começa a falar. Começa a fazer um monte de coisa.
Aí a pessoa que está lá em casa diz assim, você vai naquela casa espírita fazer o quê? Não vai mais. Melhor você não ir mais. Porque o exemplo é que vai contar. O que acontece aqui, a outra pessoa vai ter, nossa, aquela pessoa está mudando, né? Está ficando diferente. O que será que tem lá? Começa a aguçar a curiosidade. Refletir o entendimento fraterno. Lembrando que somos o quê? Todos irmãos. Outro dia me falaram assim, eu gostaria de voltar com o mesmo pai e com a mesma mãe que eu tenho. Que já desencarnaram. Sempre. Que bom, né? Você precisa perguntar se os seus pais querem você como filha, né? Porque de repente eles já estão cansados de você ficar várias encarnações, eles querem mudar. Eles querem ser sua filha e você ser a mãe ou o pai dele. Veja como a gente é egoísta até nisso. Porque a gente olha a família, nós, aquele grupinho que a gente constituiu aqui. Mas a família não é essa, a família é universal. Somos todos irmãos. Como dizia o Chico, enquanto estiver uma pessoa ainda morando nas ruas, o reino de Deus ainda não se estabeleceu sobre a terra. Porque não era para ninguém estar nas ruas. Então, perdão e tolerância são as alavancas de sustentação da nossa paz interior. Emmanuel. Tá? Fora da caridade não há tolerância. E sem tolerância não há coerência. Tá? Vamos repetir aí. Fora da caridade não há tolerância. Se eu não for caridoso com o outro, entender o outro, ser benevolente, ser indulgente, perdoar, não tem tolerância. E sem a tolerância, não há coerência. Eu não vou ser justo. Eu preciso ser justo. Justo com o quê? Com caridade e com bondade. Ok, gente? É isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer perguntar? Não. É? As crianças e os jovens têm me perguntado muito nas palestras ultimamente. Acho que eles estão com bastante dúvidas. Então é bom que eles perguntem. Às vezes a gente... Eu não sei se aqui tem, né? Trabalho com jovens, tem? Tem, né? Eles querem participar das palestras, eles não querem mais aquela coisinha muito de você ficar pintando, né, fazendo desenhinho, né? Eles querem algo mais, né? Buscar algo mais informações desafiadoras, né? Eu sempre falo assim que é bom a gente sempre trazer um tema que está na atualidade, alguma coisa que marcou na semana e trazer à luz da doutrina espírita. Sabe? Porque isso é mais real do que cronogramas, né? Do que planilhas prontas, né? Você tem uma pessoa que desencarnou, morador de rua, por quê? Aconteceu? Qual é a situação vivida ali, né? O que a gente pode fazer em termos de auxílio? Então, são situações que se levam em pauta para as reflexões. Então, isso é que vai trazendo a maturidade espiritual também dos jovens, né, das crianças. Até o Evangelho no Lar. Né, quem tem filhos e jovens, traz as temáticas do Evangelho para conversar. Sem brigarem, né, com tolerância, tá bom? Tolerância. Tá? É isso, gente. Obrigada pela paciência de estarem aí. Gratidão. Viu?